humilhação, discriminação, violência física e psicológica, apelidos pejorativos, ameaças. Essas são apenas algumas das classificações do bullying, uma forma de intimidação bastante presente nas escolas brasileiras. No Brasil, 1 em cada 10 estudantes brasileiros é vítima do bullying. É o que mostram os dados publicados no portal do Ministério da Educação, e que é constante nas escolas, principalmente no ensino básico. No nosso podcast de hoje, iremos falar sobre o bullying no ambiente escolar. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor Edson Ferreira, professor da Universidade Federal do Maranhão, doutor em filosofia, especialista em psicopedagogia com experiência em educação básica e superior. Seja bem-vindo, professor. Para dar início à nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouco como podemos definir o bullying. Olá, Marcelo. Gostaria de agradecer o convite, agradecer ao programa, ao PET, a oportunidade de falar um pouco sobre um tema tão importante, tanto para a educação básica quanto para a educação superior, principalmente nesse cenário de violência que nós nos encontramos, que cresce cada vez mais. E nós sabemos que tem aí uma série de consequências sociais, é toda uma realidade que se apresenta aí dentro do nosso cenário e que a escola, como esse núcleo de formação social, ela acaba sendo um espaço de manifestação desse tipo de violência que chamamos de bullying. Então, mais uma vez registro aqui o meu agradecimento pela confiança em estar me inserindo dentro desse projeto para poder conversar com vocês sobre essa temática. Em relação à sua primeira questão, é interessante a gente perceber que nós estamos falando de violência. Então, eu substituiria esse tema, que de um modo geral não tem um simbolismo tão forte para nós, até pelo estrangeirismo que a palavra traz, pela questão da violência, que é algo que toca a todos nós, seja sofrendo algum tipo de violência, ou seja, se protegendo de algum tipo de violência. E aí, quando a gente pensa no bullying, a gente está pensando no tipo de violência que está dentro de um espaço muito pontual, que é o espaço da escola. Então, é uma violência que acontece dentro de um espaço, que é o espaço escolar, e que, de certa forma, ela inclui tanto vítimas, como agressores. Então, vítimas e agressores que, de certa forma, assumem determinados papéis que reforçam um tipo ou vários tipos de violência que estão aí dentro do cenário social. Professor, então você afirma que o bullying ele se manifesta dentro do ambiente escolar. Mas quem são os atores desses atos? Bem, Marcelo, quando nós estamos falando em atores, nós estamos falando em todas as pessoas que são envolvidas nesse processo. Então, temos que considerar tanto os agressores quanto as vítimas. Ou seja, nós temos que pensar nas pessoas que fomentam esse tipo de violência e nas pessoas que sofrem a própria violência. Não podemos desconsiderar também que essa violência, a partir do agressor, sempre vai ser um processo de negação do outro. Então, é violar o espaço do outro, é negar a diferença do outro. Então, a justificativa de você violar ou de você negar vai ser sempre a partir de um determinado parâmetro ou de um determinado padrão social. Por isso que essa violência ela sempre vai estar caracterizada por um determinado perfil físico, por um perfil emocional ou por uma condição social, no sentido de enquadrar o outro numa situação ou num determinado perfil que seja inferior. E aí, a partir do momento em que você insere o outro dentro desse determinado perfil ou a partir de uma determinada característica que o inferioriza, que o coloca numa situação menor em relação aos demais,
nós já estamos falando aqui da vítima. Então, a vítima são aquelas pessoas que, de certa forma, são inseridas e se inserem a partir dessa violência de negação. E aí, a violência de negação, consequentemente, ela vai ter uma série de consequências sociais, né? Então, nós temos aí um desencadeamento, seja de ordem social, seja de ordem emocional, psíquica, por conta de todo esse processo de negação, principalmente porque nós estamos falando da escola. E aí, quando a gente fala da escola, na sua modalidade de educação básica, nós estamos falando de crianças e de jovens. E nós sabemos que crianças e jovens, eles estão num processo de socialização e tudo que a criança não quer e que o jovem não quer é passar por um processo de exclusão. E o que o agressor ele faz é todo um processo de exclusão. Então você exclui o outro a partir do momento em que você o coloca numa situação menor em relação aos demais. Professor, mas se o bullying começa na escola, em que ambiente ele é pensado até chegar lá? Porque a gente sabe que não é que a escola não é a, a única responsável, né, por esse tipo de prática. Então você acredita que de onde vêm esses atos? É importante deixar bem claro, Marcelo, que esse tipo de violência, ela não necessariamente nasce na escola, né? Então, nós estamos numa realidade, né, realidade brasileira, por exemplo, que é uma realidade marcada historicamente por uma série de violência, né? Então, violência simbólica, de negação, né? Que a gente tem aí desde o nosso processo de colonização e que se estende, né, até o momento em que nós nos encontramos, até a violência física, né? Então, a violência física ela é o momento, né, máximo de todo esse processo de negação, ou seja, de aniquilamento do outro, né, de extermínio do outro. E aí nós temos uma série de exemplos cotidianos, né, que aparecem por várias razões, seja em relação à mulher, seja em relação ao negro, seja em relação ao gay, né, seja em relação à criança, enfim, né, nós temos aí uma série de exemplos quase naturalizados, no sentido de não nos abater tanto quando nos deparamos com os noticiários diários, cotidianos, de diversos tipos de violência. Então, não é a escola o lugar, né, de origem, né? Nós temos aí a sociedade. A escola ela é uma célula social, como eu falava no início, porque quando nós falamos em escola, nós estamos falando numa série de indivíduos que estão dentro daquele espaço, né? Então, a escola ela vai agregar a comunidade escolar, e aí quando nós pensamos em comunidade escolar, nós estamos pensando nos pais, né, desses indivíduos, né, das crianças, dos adolescentes que estão nessas escolas, as famílias dos próprios adultos que de certa forma também fazem parte dessa comunidade. Nós estamos pensando nos gestores, nas pessoas que de certa forma estão ali organizando a própria estrutura da escola, seja a estrutura de ensino, estrutura física, enfim. Nós estamos pensando nos professores que lidam, né, diretamente com essas crianças e com esses adolescentes, e até mesmo com os adultos. E aí, nesse sentido, quando nós pensamos o bullying, nós pensamos a figura do professor como uma figura extremamente fundamental, porque nós, enquanto professores, podemos assumir uma postura combativa a partir do momento em que nós identificamos esse processo de violência e esse processo de negação por N razões, como também nós, né, enquanto professores, podemos ser autores do bullying, né? Não só atores, mas podemos ser autores do bullying a partir do momento em que as nossas posturas em sala de aula ela reforce algum tipo de violência implícita ou explícita, né? Marcando aí
todo um processo de negação que pode, de certa forma, estar presente dentro do grupo em que nós nos encontramos, no caso, no grupo de alunos. Professor, e quais seriam as formas mais frequentes de bullying, ao seu ver? Bem, então, como nós falávamos, né, a gente nunca pode descontextualizar a questão social desse ambiente, né, que é o ambiente da escola. Então, o que nós vemos na sociedade é todo um processo de exclusão e de negação do outro por conta da cor. Hoje esse tema ele está bastante em alta, né, na mídia, então aparecendo por uma série tanto de atos racistas, né, quanto de manifestações contrárias, né, ao próprio racismo, né, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou no mundo de um modo geral. Mas principalmente na nossa realidade brasileira, né, essa questão da cor ela é muito presente, né? Então, presente no sentido de marcar diferenças, né? Como se a cor, ela de certa forma caracterizasse algum tipo de identidade inferior. E aí nós sabemos que existe toda uma explicação histórica, né, que veio aí desde um processo de colonização, enquanto os negros eles chegam e eles já chegam numa situação inferior, né, são colocados numa situação de subalternos, de inferiores, né, em que você tem toda uma situação de um senhor que domina, né, que tem a posse, né, sobre aquele indivíduo. E a partir do momento que você trata o outro como coisa, né, no sentido de você ter a posse, né, você vai, de certa forma, negando toda uma situação de humanização. Então, essa questão da cor, ela está muito presente e ela é uma, né, das características e é um dos fenômenos muito presentes em relação à questão do bullying, né, dentro da escola. Consequentemente, nós temos a própria condição social, né? Então, as pessoas elas marcam diferença a partir do lugar social que elas ocupam, né? Às vezes nós temos pessoas que estão financeiramente dentro da própria situação social, do próprio grupo social, mas de alguma forma para se afirmar procuram encontrar determinados elementos, determinadas características que se coloque numa situação melhor, né, inferior, superior, né, ao outro, seja no bairro em que você mora, e aí a gente tem as diferenças, né? Você mora no bairro X, você mora na periferia, eu não moro na periferia, eu tenho um carro, você não tem, eu tenho um transporte, você não tem, e isso muitas vezes é utilizado como uma ferramenta para negar ou para inferiorizar o outro, né? Em relação aos adolescentes, a questão estética ela está muito presente, né? Então é o bonito, é o feio, é o gordo, é o magro, e muitas vezes isso é utilizado como uma ferramenta para causar sofrimento. E aqui eu quero deixar bem claro que a ação desse tipo de violência é uma ação que ela tem um propósito que é causar um tipo de sofrimento naquele indivíduo. Então ela está muito clara, né, essa ação. Então não é uma ação simplesmente para elencar uma determinada característica, mas é uma ação que a partir dessa característica, a partir desse perfil, seja da cor, da condição social, seja a questão estética, seja a questão da diversidade sexual e até mesmo da aprendizagem, né? Então aquele que tem mais facilidade ou aquele que tem mais dificuldade de aprendizagem, então você cria um estereótipo em relação àquele indivíduo e a partir disso você o coloca numa situação de sofrimento, né? Então o agressor ele vai se apropriar dessas características que socialmente elas são vistas como inferiores e a partir disso ele utiliza essas características em determinados indivíduos e essas características são postas
numa situação de sofrimento, porque a vítima ela vai sofrer por ser negra, ela vai sofrer por ser pobre, ela vai sofrer por ser magra ou por ser gorda, ela vai sofrer por ser negra ou por ser gay, por ser lésbica, ela vai sofrer porque tem algum tipo de aprendizagem, e aí nós temos uma grande dificuldade porque esse indivíduo, primeiro, ele não se reconhece nas suas diferenças e não se valoriza nas suas diferenças. Por quê? Porque nós temos aí um processo de sofrimento, nós temos um processo de dor que vai levar a outras consequências, consequências muito mais sérias, né? Um processo de adoecimento e muitas vezes até um processo de morte. Então nós temos adolescentes que cometem suicídio por uma série de violências que se justificam aí nessas diversas práticas, né? Então, essa realidade, né, que caracteriza esses diversos tipos de violência, seja ela física ou seja ela simbólica, é uma violência que retrata todo um processo aí social que se apresenta dentro da escola. Professor, agora trazendo para o combate a esse tipo de prática, você acha que podemos dizer que a escola é a principal responsável por combater esse tipo de violência? Bem, Marcelo, considerar a escola como a principal responsável é a mesma coisa que nós considerarmos a escola como o lugar prioritário dessa violência. Isso não é verdade, né? Então, a escola é um lugar estratégico, fundamental de combate a essa situação que ela é muito maior, que ela é macro. Então, num processo de combate a toda essa violência, né, que está aí presente, nós temos que contar com a escola, né, e a escola ela entra como um espaço de diagnóstico. A escola ela acaba ocupando boa parte do tempo desses indivíduos, né? E aí vamos pensar, hoje se fala muito escola em tempo integral, né? Então, se nós pensamos somente em um turno, já é muito tempo dedicado, muito tempo de convivência. E se a gente pensa numa escola no tempo integral, é muito maior. Ou seja, esses indivíduos estão ali convivendo diariamente, sistematicamente, com seus colegas e com profissionais. Então a escola, como um espaço de formação, então ela cumpre esse papel de identificar, e certamente ela consegue identificar porque nós temos profissionais, pessoas competentes que estão ali dentro da escola. Hoje nós temos instituições que já trabalham com psicólogos, psicopedagogos, nós temos a parte da gestão e uma formação muito mais ampla no sentido desses profissionais, né? Os próprios professores saem com a formação muito mais ampla, porque todos os professores, praticamente todos os professores, né, são professores formados com nível superior, então já passaram por um processo de formação e que de certa forma conseguem lidar, né, no sentido de identificar e de fazer o encaminhamento tanto em relação aos agressores quanto em relação às vítimas para solucionar, né? Mas isso não é suficiente se nós temos uma sociedade, um poder público que de certa forma não tem espaços, né, não tem políticas públicas de combate à violência, né? Nada adianta a escola insistir na construção de projetos, na construção de atividades e de temáticas, se em casa e se na sociedade esse tipo de temática ou esse tipo de questão também não tem um apoio, né? E isso é muito claro na nossa realidade social brasileira, né? Então, as escolas não estão omissas, né, a esse tema em relação ao que nós estamos falando aqui, né? Mas nós temos uma sociedade, né, nós temos aí um universo de pessoas que, na sua grande maioria, não estão sensibilizadas ou estão normalizadas, naturalizadas
com vários tipos de violência, né? E aí, nesse sentido, nós precisamos da escola, nós precisamos da família, nós precisamos do poder público, nós precisamos do mundo jurídico para que, de certa forma, a gente consiga superar esse tipo de violência e essa realidade aí que é uma realidade assustadora. E que ações você acredita assim que seriam efetivas para combater o bullying? Já que nós estamos falando do universo escolar, então a primeira ação que eu considero importante e necessária, né, é, no caso, não ação, mas ações pedagógicas. E aí, no caso de ações pedagógicas, nós podemos estar pensando em projetos, né? Já existem várias escolas, né, que trabalham com projetos, esses projetos que são associados, né, ao currículo, né, da própria escola. E aí, nesses projetos, é importante a gente pensar na questão da alteridade, né, do outro, ou no próprio processo de empatia, como a Edith Stein, né, que é uma filósofa, ela fala a importância de você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, né? Porque quando nós estamos falando no bullying, nós estamos falando naquele indivíduo, no agressor que de certa forma ele tem uma compensação com a dor do outro, né? Então ele não se importa se o outro está sofrendo, e o importante é que o outro sofra. E aí, nesse sentido, você tem todo um processo de negação desse outro, como nós já falamos anteriormente. E aí a escola, ela tem esse papel de trabalhar as diferenças, e trabalhar as diferenças sem quebrando essa perspectiva da negação. Então, as diferenças no sentido da diversidade, né? E que nas diferenças os indivíduos eles vão se constituindo, principalmente nós, né? Que temos na nossa formação sociocultural, né? Uma diversidade imensa, né? De valores, de culturas, de indivíduos, de uma série de influências, né? Então, nós temos muito que aprender em relação àquilo que nós somos. A outra, uma outra proposta dentro dessa perspectiva de projeto é a questão da tolerância, né? Então, a diferença ela não pode ser vista como uma arma de violência ao outro, né? Não é porque o outro pertence a um determinado tipo de religião, né? Seja uma religião judaica cristã, seja uma religião de matriz africana, que esse outro ele tem que ser negado, ele tem que ser aniquilado, ele tem que ser excluído, né? Nós vivemos uma sociedade democrática que pressupõe liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de crença, né? E muitas vezes isso é negado dentro da própria estrutura escolar, né? Quando nós pensamos que existe o espaço da religião e aí você tem um professor que na verdade não é capaz de trabalhar a diversidade religiosa que existe no país, mas ele assume uma postura de doutrinar a partir da sua perspectiva religiosa, nós temos uma série de consequências. E a principal consequência disso é a negação do outro, é a exclusão do outro, que vai gerar um determinado tipo de sofrimento. E é nesse sentido a escola ela assume um papel, uma responsabilidade diante dessa situação em que nós nos colocamos como críticos, né? Então, trabalhar a questão da tolerância, ela é fundamental, e do respeito ao outro, né? Então, respeito ao outro pela sua diferença, respeito ao outro pela sua forma de ser, pela sua forma de se manifestar, né? Que direito eu tenho de avaliar o outro simplesmente porque ele é menor em termos de estatura, menor do que eu, ou porque ele tem uma cor de pele diferente, ou porque ele frequenta uma determinada religião, ou porque ele participa de um determinado curso, ou porque ele mora em determinado bairro, né? Então, que tipo de sociedade é essa? Que tipo de liberdade é essa? Que compreensão de mundo é essa que nós temos que nos possibilita assumir esse tipo de postura, né? Então,
Tem a questão do próprio currículo, né? Então, no sentido, quando a gente pensa em currículo, a gente está pensando numa obrigatoriedade. Então, as próprias discussões em relação a uma matriz africana deveria ser muito mais explorado dentro do currículo das escolas. A questão da diversidade sexual é uma realidade que está aí. Negar essa realidade não nos ajuda em nada, pelo contrário, né? Só atrapalha o nosso desenvolvimento social, porque a partir do momento que eu nego que existe uma diversidade religiosa, que existe uma diversidade de manifestação, né, seja de gênero ou da forma como as pessoas se identificam a partir das suas relações sexuais, é fechar os olhos para uma realidade que é a nossa realidade, né? E a mesma coisa acontece em relação à tolerância religiosa, né? Uma outra coisa associada a essas ações pedagógicas por meio de projetos ou até mesmo dentro da própria estrutura curricular seriam ações do próprio poder público, né? Então, ações de poder público no sentido de trabalhar em parceria com a escola, dando assistência principalmente a esses alunos que são vítimas, mas não só as vítimas, os agressores também, eles precisam de acompanhamento, né? Eles precisam entender que essas ações, elas são ações que de certa forma trazem um comprometimento não só para esses indivíduos, mas para eles mesmos, para o convívio social desses indivíduos. E aí nesse sentido é importante pensar em uma equipe multi, né? Multi no sentido de parceria da escola com família, com poder público, e aí a gente pensa em psicólogos profissionais que de certa forma possam estar disponíveis, né, inseridos dentro desse universo para trabalhar essa questão, fazer acompanhamento desses indivíduos, psiquiatra, né, assistente social para trabalhar diretamente com essas famílias, identificar essas famílias e a partir daí pensar, propor algum tipo de ação, psicopedagogos, né? Porque aí quando a gente pensa no psicopedagogo, algumas escolas, né, elas, tanto escolas públicas quanto privadas, porque nós estamos trabalhando com a escola e de modo geral, não é só a escola pública, né? Essa realidade é a realidade de todas as escolas, e a presença do psicopedagogo ela é uma presença extremamente importante, né, para fazer esse processo aí de identificação, fazer os encaminhamentos e de certa forma assumir uma postura combativa a esse tipo de prática que está presente aí no universo escolar. Você foi professor do ensino fundamental, professor do ensino médio e agora do ensino superior. Nesse período, você já se deparou com algum tipo de violência que abordamos aqui? Como você se posicionou? Bem, então, Marcelo, isso me faz me reportar a uma experiência logo no início, né, da minha carreira, na minha vida, né, na docência. Alguns casos eles foram bem pontuais, né? O primeiro foi em relação à questão da cor de pele. Então, eu trabalhava numa escola privada, né, de classe média alta, e a questão da diferença social, né, e da cor de pele, ela era muito presente no sentido de ser colocada como critério, né, de seleção de pertencimento a determinados grupos. E aí eu me deparei logo no início com uma situação, né, de uma aluna negra, né, mesmo com todas as condições sociais, né, equivalentes ou até mesmo superiores, se a gente pensa no sentido de econômico, né, de condições financeiras, aos demais, mas pela cor de pele ela sofreu uma série de exclusão, né? E isso a gente percebia muito na formação de grupo. Então, era uma aluna que sentava sempre atrás, era uma aluna que quando nós apresentávamos algum tipo de proposta de trabalhar em grupo,
ela nunca era aceita nos grupos, e aí a gente não está falando de adolescentes, nós não estamos falando de adultos, nós estamos falando de crianças, numa faixa etária de 8, 9 anos. E aí essa aluna, ela manifestava uma série de sofrimentos, né, por conta disso. Ao identificarmos, né, eu enquanto professor, os demais colegas que trabalhavam com essa turma, entramos em contato com a coordenação pedagógica da escola e começamos um trabalho, né, de tentativa de desconstrução dessa imagem, né, dessa diferença social por conta da cor. Né? E eu me lembro que a gente trabalhou um livro, né, Ana Maria Machado, Menina Bonita do Laço de Fita. Né? Esse livro ele retrata um pouco, né, a história de uma menina negra. E aí nós fizemos um trabalho, né, de leitura com esses alunos, de discussão da obra, principalmente considerando que ninguém é melhor do que ninguém por conta da cor, né? Que essa diferença de cor não deveria ser critério para a inclusão ou exclusão de ninguém, né? Então, foi um trabalho muito bom. A gente percebeu que após esse trabalho, a partir dessa leitura, dessa discussão, né, a gente desenvolveu outros trabalhos, mas a partir desse projeto, dessa proposta, a gente conseguiu ter um retorno. Enfim, então, na verdade, são ações pequenas, né, diante de uma realidade muito maior e que, de certa forma, ela requer, como nós falávamos anteriormente, um trabalho, né, em equipe para para que as ações elas possam de fato assumir um papel de combate, né, ações combativas a esse tipo de violência. Obrigado, professor Edson, pela sua participação. Sua fala foi de extrema importância para a nossa temática discutida aqui hoje. E eu gostaria que, se você tivesse mais alguma coisa a acrescentar, o espaço é seu. Bem, Marcelo, registro mais uma vez, agradeço, né, a oportunidade. Não posso dizer que é prazeroso, porque não é prazeroso falarmos, né, dessa realidade que está aí, mas é gratificante porque nós precisamos trazer à tona todas essas discussões que nos tornam menores no sentido de sociedade, né? Isso não nos ajuda a crescer, isso não nos ajuda a evoluir. Então, nós iremos crescer, nós iremos evoluir a partir do momento em que nós tomarmos consciência daquilo que de fato nós somos, e o que nós somos não deve ser motivo de nos diminuir, mas pelo contrário, de nos engrandecer. Então, reconhecer as nossas diversidades, reconhecer as nossas diferenças e as nossas peculiaridades, e saber que nós podemos crescer a partir dessas diferenças e dessas diversidades, isso vai nos tornar pessoas melhores, né? E aí, nesse sentido, a valorização da escola, né, principalmente da educação básica, a valorização dos profissionais, a ampliação de todo a equipe, né, que está inserida dentro da escola, ela é de fundamental importância e é de responsabilidade de todos, né? Responsabilidade da escola, responsabilidade da sociedade, da família e do poder público. Então, o que eu deixo aqui como finalização dessa nossa conversa, né, é mais um desejo, né, de que de fato a gente nos próximos anos consigamos encontrar, né, dentro da escola e na nossa sociedade pessoas mais sensíveis, né, às diferenças e mais conscientes daquilo que de fato nós somos enquanto sociedade. É isso, pessoal. Esse foi mais um podcast do Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes de Imperatriz. Eu sou Marcelo e por hoje me despeço por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.